Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal no YouTube, um canal dedicado a três grandes temáticas, a três grandes temas: direito, docência e motivação. É sempre um prazer e uma honra muito grande contar com a sua presença aqui no meu canal. De alguma forma você chegou nesse vídeo, então só para a gente passar essas informações iniciais. Então tá aqui, esse é o meu canal. Prof. Leone Pereira, ou pesquise professor Leone Pereira. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho. Assim o próprio YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviar para um número cada vez maior de pessoas e cada vez mais pessoas terão acesso a informações, o que é muito bom. Os avanços tecnológicos vieram para ficar, então a gente aproveita essas ferramentas para divulgação de conhecimento e divulgação de informações. E aproveito esse momento também para divulgar o meu Instagram, para você acompanhar o meu trabalho lá, @professor Leone Pereira. Diariamente você tem frase motivacional, você tem vídeo, notícia, fica por dentro de tudo que vem acontecendo no direito, na docência, em relação à própria motivação, tá bom? Bom, então é isso. Nesse vídeo, nós falaremos, e você viu na miniatura que apareceu no comecinho, falaremos um pouco sobre terceirização, sobre pejotização e sobre fraudes em geral, tá? Por que isso é importante? Porque, com devido respeito, né, aos entendimentos em sentido contrário, data máxima vênia, é natural, né, todo mundo fazer confusão. Porque é claro que você tem pontos de diálogo, pontos de intersecção entre um tema e um outro, um instituto jurídico e outro, mas são institutos que não se confundem. Eu já abro o vídeo falando exatamente isso. Entre aspas, terceirização é uma coisa, pejotização é outra coisa. É claro, eu já fico à disposição para um aprofundamento disso em cursos, palestras, eventos. Você tem acesso a mim. Você pode me contactar aqui no YouTube, também no meu Instagram, fácil me achar, tá? Aqui, é claro, eu aproveito esse canal para divulgar informações muito importantes. Então, preparei com o PowerPoint só para a gente ir tendo uma noção, para que a gente consiga montar um raciocínio didático envolvendo legislação, doutrina, jurisprudência e aspectos práticos também desse assunto. Vamos lá? Então, eu vou introduzir com terceirização, depois eu vou avançar para a pejotização e aí no meio eu vou falar um pouquinho de fraudes, tá bom? Então vamos aqui, vamos apresentar o material para vocês. Já está tudo preparadinho. Tá aqui, pessoal, olha só. Muito bem, tá? Então tá aqui. Esse é meu currículo, pessoal, que eu sempre apresento, não a título de soberba, muito pelo contrário. Opa, deixar um pouquinho menor. Isso, agora fica legal para você acompanhar. Então tá aí, né, meu currículo só para demonstrar que sempre vale a pena investir nos estudos, tá? Que cabe todo ele, tá certo? Então tá aí a apresentação do currículo, tá bom? Que mais, pessoal? Esses são os meus contatos mesmo, tá? O meu WhatsApp, o meu Instagram, o Instagram do meu escritório, também no meu escritório, já deixando aqui, tá? Ele atua não apenas na área trabalhista, mas temos ali full service, né? Atendemos em diversas áreas do direito, temos previdenciário, civil, penal, cidadania, direito público, ou seja, envolvendo pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Tem meu YouTube aqui, meu e-mail, então vocês têm acesso aí a todos os meus contatos, tá bom? Vamos lá, esse é um dos meus livros, inclusive eu tenho um livro sobre pejotização ou pejotismo, ele está até esgotado, estou lançando uma nova edição, tá? Então eu fui lá atrás da minha dissertação de mestrado na PUC São Paulo, hoje eu sou pós-doutor em Direito, eu tenho 2 pós-doutorados, né? Mas lá atrás foi o meu mestrado, pejotização ou pejotismo, então é um tema que eu estudo muito, é um tema que eu me debruço muito e é um tema que eu também já militei e milito muito na prática, então eu quero trazer um pouco nesse vídeo aqui para vocês, tá? Bom, terceirização e fraude, claro, lá na frente eu vou falar também de pejotização, tá? Então, a gente fala na terceirização, que é o tema até mais conhecido, a pejotização, que vem ganhando cada vez mais corpo, e fraudes, tá? Bom, então a abertura é essa, eu já acabei trazendo aqui todo esse cenário para vocês. Bom, vamos lá. Como introdução, há muito debate na doutrina e na jurisprudência sobre esse assunto, a origem desse tema.
E esse tema, ele não é estudado apenas na área trabalhista. Não, não. Ele também é estudado no direito em geral, ele é estudado em economia, em sociologia, em antropologia, em história. Então, a terceirização é um tema multiforme, né? É um tema que é estudado em várias áreas de conhecimento. E você tem, inclusive, pontos de diálogo em relação a todos esses conhecimentos, o que acaba sendo muito bom, tá? Agora, há um certo consenso de que a terceirização surgiu na década de 70 com o fenômeno da globalização, tá? Então, nós tivemos aqui ao longo da história algo que, se nós compararmos com o passado, nós não tínhamos tido até então. Claro, a gente teve, né, se a gente pegar estudos de história, da própria Bíblia e tudo mais, né, é claro que as fronteiras sempre foram relativas. Isso é fato. Mas nesse momento, então tivemos as duas grandes guerras, Plano Marshall, mas na década de 70, efetivamente, nós tivemos aí o surgimento na economia dessas empresas multinacionais ou transnacionais, que naturalmente tinham a sua bandeira, mas que procuraram atuar em vários países do mundo, né? E as fronteiras, elas foram se tornando, hoje nem se fala, mas elas foram se tornando cada vez mais flexíveis. Muito bem. E é claro que isso trouxe grandes preocupações empresariais. A otimização da produção, a redução dos custos, a questão da qualidade, a questão do tempo, as boas práticas de atendimento ao cliente. E para os consumidores de produtos, de serviços, eles passaram a ter algo que tem aspectos positivos e negativos. Mas surgiu uma comparação cada vez mais clara de produtos e serviços. E com essa comparação cada vez mais clara de produtos e serviços, é natural que as empresas saíram da zona de conforto e os próprios consumidores passaram a escolher, não, eu quero... Bom, se tênis eu tenho E. Bom, antes a empresa, ela sabia claramente quem eram seus concorrentes, quem era o seu público-alvo e quem era o seu mercado. Entre aspas, era um cartel. E as próprias empresas estipularam preços, formas de atuação. Ó, eu entro com os produtos de entrada e você com os produtos mais caros ou mais avançados, etc. Acabou isso. Porque agora essas gigantes internacionais começaram a entrar nos mercados. E as empresas saíram dessa zona de conforto. E aí, pessoal, algo para quem eu confesso que eu tenho uma veia empresarial de longa data, então esse ano eu completo 20 anos de carreira e basicamente sempre fui dono do escritório, já tive cursinho, já tive franquia, já montei uma série de projetos. Então, assim, para quem tem uma veia de empreendedorismo, né, isso aqui é muito claro. Para quem nunca teve, e normal, tem até certa dificuldade de entender isso, mas quem tem veia de empreendedorismo, é claro que entende muito bem isso. E as empresas passaram a ter um foco. Como tudo na vida, não só apenas nós, pessoas físicas naturais, temos que ter esse foco, mas também as pessoas jurídicas. Que foco? Olha, eu vou me preocupar com a minha atividade principal, a minha atividade fim. O porquê que eu existo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha razão de ser? E as minhas outras atividades eu vou delegar. E não tem como. Eu também, pessoal, ao longo da minha história, você consegue fazer um paralelo muito com a sua vida pessoal. Eu já fui lá no passado muito centralizador, eu concentrava muitas coisas. E chegou um momento eu descobri que se eu quisesse crescer e se eu quisesse fazer múltiplas coisas, eu teria que focar naquilo que é principal. O que é principal para mim? É dar aula, é dar palestra, é escrever, é advogar, mas a parte burocrática do back-office, do backstage, naturalmente a gente passar, né, para outras pessoas e você montar equipes de sucesso, equipes confiáveis, isso é fundamental. Né? Então, daqui que a gente pode colocar qual é o conceito e a caracterização da terceirização, o que a gente encontra muito no mundo outsourcing, né? Então, o conceito é simples, pessoal. A terceirização é justamente o fenômeno pelo qual uma empresa ela transfere as suas atividades periféricas a outras empresas, que naturalmente são especializadas nesse tipo de atividade, e eu, empresa que fiz essa delegação, me concentro
na minha atividade principal, na minha atividade nuclear. Então, por mais que a terceirização ela tenha trazido muitos aspectos negativos, e isso é fato, então a gente tem dumping social, precarização dos direitos trabalhistas, coisificação do ser humano, mercantilização do trabalhador, mas ao mesmo tempo eu procuro ser muito ponderado na análise. Eu evito ter posições radicais porque eu não acredito em posições radicais. Eu acho que é fundamental sempre você olhar o maior número de pontos de vista, né? E a gente tem essa possibilidade da terceirização ter sido gatilho para o surgimento de empresas, para o surgimento de postos de trabalho, para a dinamização da economia. Você pode não concordar, eu respeito, mas que é fato, é fato. Hoje nem se fala. É uma questão de sobrevivência, pessoal. Empresa que não terceiriza, ainda mais hoje. Hoje, então, as fronteiras, elas representam detalhes, né? Por que elas representam detalhes? Porque hoje você tem o mundo digital, aí você tem as redes sociais, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem... Fora a pirataria. Fora a questão da Deep Web. Então você tem hoje as fronteiras muito relativizadas, né? E aí você vem nessa dicotomia, que ela é muito conhecida sobre a temática, que é a dicotomia atividade meio e atividade fim. E aqui você tem os conceitos e caracterizações, exemplos e a dificuldade de enquadramento jurídico. Bom, conceito bem simples e nós temos várias obras, mas uma obra que eu gosto bastante, sem qualquer tipo de idolatria, mas uma obra muito boa, é a obra do professor das obras, né, do professor Maurício Godinho Delgado. Então a gente pode usar esses conceitos. Quer dizer, o que é atividade fim? É a atividade principal. É a atividade relacionada ao núcleo da dinâmica empresarial. De outra sorte, nós temos a atividade meio, que é a atividade periférica, instrumental ou de apoio a essas atividades fim. Então a gente tem o seguinte, essa dicotomia, como eu disse, ela é bem importante, mas vamos dar um exemplo de uma instituição de ensino. A educação é a sua atividade fim, mas a vigilância, a conservação, a limpeza, a alimentação, para empresas que se dedicam à educação, acabam consubstanciando atividades meio, atividades periféricas, instrumentais ou meio de apoio. Claro que eu dei um exemplo fácil para a gente começar. Mas é óbvio que ao longo da história, nós tivemos uma dificuldade de enquadramento jurídico disso. Tá? Então, vamos lá. A gente pega, por exemplo, nesse mesmo exemplo, instituições de ensino. Como é que fica, pessoal, a questão da tecnologia? A tecnologia é atividade fim ou é atividade meio? Já não é muito fácil enquadrar. Porque se eu retiro a tecnologia hoje, o ensino não chega aonde tem que chegar. Só que, ao mesmo tempo, as instituições de ensino não passaram a produzir computadores, softwares, aplicativos e tudo mais. Percebe o que eu estou dizendo? Exemplos que chegaram em âmbito do TST, STJ, STF, eu sempre cito muito em sala de aula, em palestras e tudo mais, é um exemplo que eu gosto, que eu acho didático. Você pega essas gigantes de tecnologia, você pega a Vivo, você pega a Claro. A questão do cabista. O cabista, que está ali hoje, se fala muito em fibra ótica, né? E aí, pessoal? Eu lembro que eu tenho um passado que foi até quase o 4º ano de engenharia eletrônica com ênfase em telecomunicações. E eu lembro que eu fui visitar uma fábrica da Pirelli. E eu lembro que na época a gente foi ver a produção, né, dessas fibras óticas. Na época, você imagina hoje como é que está evoluído daquilo que eu vi. Eu achava fantástico. Eu falei, e eu nunca esqueci, você vê que tem coisa que você não esquece mais. Então, há uma dificuldade de enquadramento. Quer dizer, se eu retiro o cabo, o sinal não chega na nossa casa, a internet não funciona, mas, ao mesmo tempo, nem a Vivo nem a Claro passaram a produzir cabos de fibras óticas, entende? Então, e aí o próprio TST e o STF passaram a reconhecer que o enquadramento ele passou a ser muito mais político do que jurídico, né? Bom, amparo legal, pessoal, a gente nunca teve, assim, ao longo da história, né, salvo depois desse recorte que eu vou fazer histórico, dentro de hermenêutico exegese, uma lei da terceirização. Nós tínhamos previsões esparsas, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, e aí nós chegamos à Lei 6.019/74, que data máxima vênia, nós não adotamos o melhor caminho.
Professor, por que não? Porque a gente deveria ter aprovado uma lei com começo, meio e fim. Eu sempre brinco. Quando a lei começa a ter artigo 4A, 4B, 4C, 5º não sei o que lá, bom caminho a gente não está adotando. Tá? Isso é o meu ponto de vista. Então, nós pegamos uma lei da década de 70, que basicamente regulamentava o trabalho temporário, que é outra confusão que o pessoal faz, que é uma espécie do gênero terceirização. Todo trabalho temporário é terceirizado, mas nem toda terceirização é um trabalho temporário. Tá? Então, só há que se falar, a gente vai ver isso em trabalho temporário, se nós tivermos 3 atores sociais. Tá? Bom, e aí tivemos 2 importantes atualizações em 2017. A Lei 13.429 de 2017, a famigerada nova lei da terceirização, e a Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista. Tá? Então, você tem aqui essas situações. Muito bem. Aí nós tivemos ao longo da história a súmula 256 do TST cancelada e hoje ainda nós temos a súmula 331 que merece uma atualização de texto, tá? O texto está desatualizado e merece realmente essa atualização. Então, hoje nós concentramos, vamos voltar aqui, na lei 6.019 de 74, com as atualizações de 2017. Você vai ver que essa lei hoje ela parece uma colcha de retalhos, né? E a súmula 331 merecendo uma atualização de redação. Tá? A gente teve o problema da reforma trabalhista, lá do quórum do artigo 702 da CLT. Bom, mas aí isso é tema de um outro vídeo. O direito é muito amplo, eu poderia ficar aqui falando muito de vários assuntos, mas vamos avançar. Tá? Então você está acompanhando aí o que eu estou dizendo. Aí você tem, pessoal, a natureza jurídica, né? O que é a natureza jurídica? Ela é formada de 2 ideários, a definição e a classificação. É a busca dos elementos essenciais, mas a busca do posicionamento comparativo quando eu faço cotejo com outros institutos correlatos. Tá bom. E a gente fala aqui em 3 atores sociais. O trabalhador terceirizado, a empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora de serviços, tá? Então você tem aqui o trabalhador terceirizado, a empresa que presta serviços e a empresa que toma os serviços, tá? Então é uma relação que nós chamamos de triangular ou trilateral, porque ela envolve 3 atores sociais. Muito bem. E aí a gente chega, pessoal, na quarteirização. E a quarteirização é o artigo 4º-A, parágrafo 1º da Lei 6.019/74, que é o fenômeno pelo qual a empresa prestadora, que já era uma terceira, e aí o nome terceirização, que é a inserção de um terceiro em uma relação jurídica que inicialmente era bilateral, e agora tem uma relação terceirizada, mas o prestador delega parte do seu serviço. Então, é o terceiro terceirizando. É o fenômeno da quarteirização. Eu, no meu escritório, no meu recorde, eu entrei com uma ação contra 17 reclamadas, né? Eu lembro de um colega de trabalho, uma vez que ele me falou, que teve um caso aqui do TRT2, do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, com 49 reclamadas. Já imaginou? Parou o andar lá, né? Você imagina a sala de espera, como é que ficou o andar com 49 reclamados. Imagina com preposto, testemunha e tal. A confusão, entre aspas, o salseiro que foi, né? Mas vamos avançar. E aí você tem, pessoal, e aqui eu não vou falar de propósito da terceirização na administração pública, porque é um recorte mais específico, tá? Que a gente faz num estudo mais do trabalhista, claro, mas também do direito administrativo. Mas o importante é a gente fazer o recorte aqui na iniciativa privada. Sempre se permitiu terceirizar, pessoal, atividade meio. Tá? Sempre assim, entre aspas, né? Porque com a evolução das súmulas, 256 que foi cancelada, e agora a súmula 331, nós tivemos realmente uma evolução para atividades meio, desde que não houvesse pessoalidade e subordinação direta dentro dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, também chamados de elementos fáticos jurídicos ou pressupostos. Mas, claro que, entre aspas, o sonho empresarial era terceirizar a atividade fim, e isso basicamente aconteceu com as reformas de 2017, e isso vem plasmado no artigo 4º caput da Lei 6.019/74, com o artigo 5º caput da Lei 6.019/74, que lá diz que o tomador de serviço ele pode terceirizar, né, qualquer uma de suas atividades, inclusive a sua atividade principal.
Então, quando diz lá, inclusive, a sua atividade principal, então você tem, em tese, qualquer atividade sendo possível terceirizar. Então, hospital passou a terceirizar médico, instituição de ensino passou a terceirizar professor, banco passou a terceirizar bancário, são exemplos muito didáticos de atividades fim. Né? É claro que essa questão chegaria no Supremo Tribunal Federal, dentro de um diálogo das fontes. Quer dizer, essa atualização dialoga com os mandamentos constitucionais, sendo que o STF é o guardião da Constituição, e como isso chegou lá. Então, eu cito só alguns exemplos, muita coisa chegou lá, mas temos o recurso extraordinário 958.252, isso gerou, de repercussão geral, o tema 725, né, e há muita confusão aqui, que diz que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também chegou lá, pela DPE, pela arguição do descumprimento de preceito fundamental 324, as ADIs 5685, 5686, 5687 e 5735. Então, citei aqui alguns grandes exemplos, tá? E aí, chegando, antes disso, tá? Vale ressaltar que tudo isso aqui não se falou de pejotização. Então, na terceirização, eu tenho o trabalhador terceirizado, a empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora de serviços. Verdadeiramente 3 atores sociais, podendo chegar em 4 atores sociais. Muito que bem. Tá? E aí, sendo uma terceirização lista, a responsabilidade é principal da empresa prestadora, ela é direta, e ela é indireta, subsidiária da tomadora. Quer dizer, se a prestadora não tiver saúde financeira, eu consigo chegar na empresa tomadora dos serviços, tá? Isso vem plasmado lá no artigo 5º-A, parágrafo 5º da Lei 6.074. E na terceirização ilícita, em havendo fraudes em geral, e a fraude aqui justamente ela existe quando a lei não for cumprida, porque também não é festa, não abriu a porteira, como o pessoal falou. Para ser uma terceirização lícita, eu tenho requisitos para empresa prestadora de serviços, eu tenho requisito para empresa tomadora de serviços, deverão ser observadas normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, tem questões salariais, enquadramento sindical, mas aí tudo tema para outros vídeos, tá? Mas nem havendo fraude, isso tem uma visa atrativa para responsabilidade solidária. A gente usa muito o artigo 9º da CLT, que traz a teoria da nulidade de pleno direito. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT e também interpretação sistemática, teleológica, com o artigo 942 do Código Civil, de aplicação subsidiária da trabalhista por força do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT. Essa construção jurídica que você pode utilizar na sua militância prática, na advocacia, nas suas aulas, nas suas palestras. A ideia é você ter esse canal mesmo como fonte de informações. Tá? E aí, caminhando, pessoal, para o final, né? Terceirização versus pejotização ou pejotismo. Qual é o conceito e a caracterização dessa pejotização ou do pejotismo? Um conceito simples é o trabalhador como pessoa jurídica. Fácil. Pessoal, sempre foi, é e sempre será um dos grandes temas da área trabalhista o estudo dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, também chamados de elementos fático-jurídicos ou pressupostos. Muito bem. Nós aprendemos aquela ideia básica que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, só que nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Tudo bem. Sendo bem técnico, tá? E eu vejo muitas decisões, com todo respeito, não fazendo a configuração do vínculo empregatício de maneira completa. Não é apenas com base no artigo 3º caput da CLT que traz o conceito de empregado. É um conceito bem conhecido. Empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Mas também eu não posso esquecer o artigo 2º caput da CLT, que traz o conceito de empregador. Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Claro que nós temos aí o princípio da alteridade, da alieabilidade, mas, em tese, a gente pode extrair dos artigos 2º caput da CLT, que traz o conceito de empregador, e o artigo 3º caput da CLT, que traz o conceito de empregado, 5 requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. Quais sejam? Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e a subordinação. Tá? Você tem aqueles 2 macetes, o chope ou PP-NOS. Chope, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Chope com S. E o PP-NOS, que eu criei lá atrás. Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. De cara, qual que seria um sonho empresarial? Se o trabalhador for PJ, eu não preciso me preocupar com encargos sociais trabalhistas. Eu estou subindo esse vídeo no dia 20 de junho, que é o dia da advocacia trabalhista. Então, parabéns a todos os advogados e a todas as advogadas que exercem veemente, diuturnamente essa atividade. Muito bem. Então, se eu consigo quebrar um dos requisitos, por exemplo, pessoa física, eu diminuo a folha de pagamento. Isso traz repercussões também previdenciárias e tributárias. Então, basicamente, essa ideia. Eu obrigo o trabalhador, depois dá para aprofundar sobre esse assunto, o trabalhador a criar uma pessoa jurídica, ele emite notas fiscais e eu ajusto o valor com ele. Meu amigo, eu vou te pagar R$5.000 por mês. Ó, não quero saber, tá? De férias, 13º, fundo de garantia, plano de saúde, recolhimentos previdenciários, problema seu. A gente vai ajustar quanto que eu vou te pagar por mês. Você trabalha para mim, você emite nota fiscal, eu te pago o valor. Tá? Isso trouxe, a gente tem um entendimento clássico ou tradicional, deixa eu colocar aqui. Então, qual é o entendimento clássico ou tradicional? Que isso é uma fraude, né? Porque seria muito fácil para o tomador de serviços afastar o vínculo empregatício dessa forma, mas pelo princípio da primazia da realidade, que foi alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, do confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos, continua sendo uma pessoa que anda, que come, que fala, que tem horário para entrar, tem horário para sair, recebe ordens, entende? E aí que está a diferença. A pessoa jurídica e a física são a mesma pessoa, elas são coladas. Não é uma relação jurídica triangular. É uma relação jurídica bilateral. Eu tenho a pessoa física e a pessoa jurídica uma pessoa só. Eu tenho, desse lado, sabe, uma moeda, eu tenho a pessoa jurídica aparente e a pessoa física oculta. A pessoa jurídica aparente e a pessoa física oculta. E do outro lado, você tem o tomador de serviços. Então, é uma relação bilateral e não triangular. Entende? E aí, nesse caso, atendimento tradicional, fraude. Mas os próprios juízes do trabalho começaram a expedir ofícios para a Previdência, para a Receita Federal, claro, para encargos previdenciários e tributários, óbvio. Ah, então, meu amigo, você quer... Porque, óbvio, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da reclamada nos haveres trabalhistas. Tudo bem, muito que bem. Mas, se ele quer ser tratado como pessoa física na área trabalhista, tem que ser tratado como pessoa física na área tributária e na área previdenciária. Óbvio, ele tem que fazer o acerto previdenciário e tributário. Até aí, tudo bem, né? E os magistrados também começaram a levar em conta, ainda paulatinamente, a rigidez na manifestação de vontade. Se há algum vício de consentimento, erro, dolo, coação, lesão ou mesmo estado de perigo. Tá? Mas recentes decisões do STF começaram a mudar esse entendimento. Né? Eu coloquei aqui 2 cases, o médico e a advogada, com decisões pautadas no fomento à iniciativa privada, à liberdade econômica, à própria manifestação de vontade, o princípio da autonomia da vontade, da autonomia privada, da autonomia da vontade privada, você tem vários nomes, mas dizendo o seguinte, e utilizando aqui 2 gatilhos. Pessoas que têm mais discernimento, mais estudo, e pessoas que ganham mais, eu tenho que olhar com mais acuidade a manifestação de vontade. Até que ponto essas pessoas não podem manifestar uma vontade de serem contratadas como PJ? Tanto que é fato, na prática, inclusive
inclusive eu particularmente passei por isso no meio acadêmico, é fato. A gente passou a ganhar muito mais sendo PJ do que sendo pessoa física. Claro, por exemplo, vários cursinhos que eu dei aula, pós-graduação, palestras, te pago o valor, não quer saber. Com férias, 13º, fundo de garantia, o problema é seu. Mas você tem a questão da possibilidade de você ter uma renda maior. Nós temos, inclusive, na CLT, fruto da reforma trabalhista, a figura do trabalhador hipersuficiente, que teria maior poder de barganha na contratação, lá no artigo 444, parágrafo único da CLT. Pessoas que possuem diploma em nível superior e ganham um salário mensal igual ou superior ao dobro do teto previdenciário. 7 mil e quase 8 mil. Então vamos arredondar, que ganha de 15 para 16 mil. Pronto, a gente arredonda. Para a gente colocar, só para você entender. Claro, não é todo mundo que ganha 16 mil reais por mês, e não é todo mundo, mesmo hoje, que ainda tem diploma em nível superior. Então, estamos acompanhando aqui. Tivemos uma decisão recente da ministra Carmen Lúcia, uma decisão mais conservadora, numa linha do reconhecimento do vínculo empregatício pela primazia da realidade, que é um entendimento mais tradicional. Então, em resumo, não há, estamos num momento em que a gente não tem segurança jurídica, tá? Mas com isso, pessoal, eu consigo encerrar esse vídeo, é claro, fico à disposição, pode colocar aqui comentários, sugestões e tudo mais, o tema é muito mais aprofundado, mas eu passei um panorama para vocês tivessem tudo isso e refletissem sobre tudo isso, tá bom? Pessoal, então é isso, terminamos esse vídeo. Mais uma vez eu coloco aqui o meu canal no YouTube, Prof. Leone Pereira. Por gentileza, se inscreva, curta, compartilha, comenta, ative o sininho, divulgue aos seus amigos e colegas. Temos também o meu Instagram, @professor Leone Pereira, para você acompanhar diariamente o meu trabalho. E eu agradeço a sua atenção, é um prazer e uma honra contar com a sua presença aqui no meu canal. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, força na advocacia, força na docência. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.